últimas semanas, estamos presenciando, através dos noticiários, a guerra que ocorre entre Israel e o Hamas. Centenas de pessoas sendo sequestradas, torturadas e assassinadas de forma desumana. Essa não é a primeira vez que essa região está em conflito intenso, onde ocorre a baixa de várias pessoas. Israel tem um histórico de guerras em seu passado, que infelizmente persiste de tempos em tempos. Por isso, no vídeo de hoje, vamos trazer para você os piores conflitos de Israel. Vamos apresentar como essa região vem sofrendo combates durante o passar dos anos e quais são as consequências dessas batalhas que causam a perda de tantas vidas. Os conflitos entre Israel e a Palestina têm raízes na primeira metade do século XX, quando se desencadeou uma disputa territorial na região palestina. Essa rivalidade iniciou com o aumento da população judaica na Palestina e desencadeou uma série de confrontos a partir de 1948. Israel argumenta que suas ações visam a proteção da sua própria população, enquanto os palestinos alegam que Israel mantém um regime de perseguição ao seu povo. O conflito duradouro entre Israel e a Palestina é uma das mais antigas disputas da história da humanidade. Todo esse embate começou na década de 1940, embora na década de 30 já tenha testemunhado crescente tensão e violência entre as comunidades judaicas e árabes. Passado todo esse período, de tempos em tempos, hostilidades acontecem entre os dois lados, aumentando a tensão. Historicamente, o conflito entre israelenses e palestinos gira em torno do controle da Palestina. Embora as questões religiosas desempenhem um papel significativo, especialmente em relação a Jerusalém, a rivalidade entre esses grupos é principalmente política, relacionada à questão desse território. Mais recentemente, muitos analistas observaram que o confronto atual envolve novos elementos, centrados na maneira como Israel lida de forma violenta com a população palestina, tanto na parte israelense quanto nos territórios palestinos da Cisjordânia e faixa de Gaza. Dessa forma, a população palestina está empenhada na busca pela sua autodeterminação, já que oficialmente o Estado da Palestina não existe. Além disso, eles buscam melhorias de condições de vida, alegando que Israel os submete a condições precárias, restringindo o acesso a recursos essenciais, como a água, e a imposição de um bloqueio econômico à faixa de Gaza desde 2007, entre outros fatores. Por sua vez, Israel justifica suas ações como parte do esforço para enfrentar o Hamas, uma organização considerada terrorista pelos israelenses e que controla a faixa de Gaza desde 2006. Portanto, Israel alega que seus ataques e outras medidas têm como alvo exclusivo o enfraquecimento do Hamas. Além disso, Israel acusa o Hamas de usar a população civil palestina como escudo humano. O conflito entre Israel e Palestina encontra suas raízes no final do século XIX, com o surgimento do movimento sionista. Na década de 1890, o sionismo emergiu como um movimento inspirado por um livro escrito por Theodor Herzl, um jornalista judeu húngaro que defendia pela criação de um Estado para os judeus na Palestina. A escolha desse local decorre do fato de a Palestina ter sido a região onde os judeus estabeleceram moradias na antiguidade, antes da diáspora. Embora a migração dos judeus para a Palestina tenha começado na década de 1880, a iniciativa organizada teve início em 1897, após o primeiro Congresso Sionista. A partir desse marco, a Organização Sionista Mundial começou a coordenar a aquisição de terras na Palestina para o assentamento judaico. A motivação para essa migração estava diretamente relacionada ao crescimento do antissemitismo em toda a Europa naquele período. Os sionistas começaram a defender sua causa politicamente a nível internacional, e o primeiro grande passo para isso aconteceu em 1917, quando os judeus receberam a garantia dos britânicos de que o Reino Unido os apoiaria na criação de um Estado judeu na Palestina. O vazamento dessa promessa espalhou uma tensão forte em toda a Palestina. Na década de 1930, a tensão deu origem ao movimento nacionalista palestino contra a criação de um Estado judeu na Palestina. Um dos grandes líderes desse nacionalismo palestino foi Haj Amin al-Waisani, o Mufti de Jerusalém, que é a pessoa que é reconhecida autoridade em assuntos relacionados à lei islâmica, sua aplicação e determinação. As tensões aumentaram consideravelmente na década de 1930 e se acentuavam cada vez mais à medida que a população judaica na Palestina aumentava. Guerrilhas de palestinos começaram a ser formados e ataques e atentados passaram a ser organizados. A insatisfação muçulmana contra a crescente presença dos judeus na Palestina também se deu por meio de greves e atos de desobediência civil.
Do lado judeu, milícias como o Irgun passaram a realizar atentados contra a população árabe. O aumento da tensão e a escalada da violência dos dois lados levaram os ingleses, que até então governavam a região desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a propor a divisão da Palestina para criar um estado para os judeus e outro para os árabes. Esse plano não avançou, mas a violência dos dois lados seguiu crescendo e a Inglaterra decidiu retirar-se da região. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido entregou o controle da Palestina e a resolução do problema entre judeus e árabes para as mãos da Organização das Nações Unidas, a ONU. No começo de 1947, a ONU criou um plano para realizar a divisão da terra, bem aos moldes do que foi proposto pelos ingleses. Essa proposta foi levada para a Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947 e foi aprovada. Os judeus sionistas automaticamente concordaram com a proposta, aceitando inclusive o fato de Jerusalém ficar sob controle internacional. Os árabes, por sua vez, rejeitaram o plano da divisão da Palestina. Os ingleses anunciaram que suas tropas seriam retiradas da Palestina em outubro de 1948. Mas essa saída foi antecipada para abril do mesmo ano. Logo após a saída das tropas britânicas, as autoridades sionistas na Palestina proclamaram a fundação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. O Estado judeu contou com reconhecimento internacional, com exceção dos países árabes. A fundação de Israel resultou no primeiro grande conflito da Palestina. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense, que se estendeu de 1948 a 1949 e contou com episódios de grande violência. Essa guerra se iniciou quando diferentes países árabes declararam guerra a Israel, e isso se deu logo depois da fundação do Estado judeu. Durante esse conflito, Israel foi atacado por tropas do Egito, Síria, Iraque, Líbano e Transjordânia, atual Jordânia. Mas as preparadas forças armadas israelenses conseguiram se impor no conflito, enfrentando grandes dificuldades apenas no combate contra a Transjordânia. A violência se manifestou dos dois lados, e a expansão israelense e os ataques contra civis palestinos forçaram a fuga de milhares de pessoas. Antes mesmo de a guerra começar, as hostilidades já aconteciam, e teve um caso que se tornou bastante conhecido, sendo destacado por Karen Armstrong. Em 10 de abril, Irgun, grupo terrorista, atacou a vila árabe de Deir Yassin, matando 250 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e mutilando seus corpos. O exército israelense conseguiu ampliar consideravelmente os territórios de Israel, forçando cerca de 700 mil palestinos a se refugiarem. A maioria dessas pessoas foi para a Transjordânia, e Israel jamais permitiu o retorno dessas pessoas e seus descendentes. Até hoje, esse conflito é conhecido como Nakba, que significa tragédia pelos árabes, e o retorno dos descendentes dos refugiados é uma das grandes exigências de grupos palestinos, como o Hamas. Ao longo do século XX, uma série de outros conflitos aconteceram. Vamos a eles. A crise de Suez, ou Guerra de Suez, começou em 1956, quando a França e o Reino Unido tiveram uma crise diplomática com o Egito, pelo controle do Canal de Suez. Essa crise resultou em uma ação militar contra o Egito, na qual Israel tomou parte. Israel aproveitou-se da circunstância para invadir e ocupar a Península de Sinai, mas foi forçado a abandonar essa região tempos depois. Em tempos de Guerra Fria, o apoio soviético ao Egito representava uma séria ameaça aos interesses dos países como França, Inglaterra e Israel. Tal desconfiança se agravou ainda mais com a determinação egípcia de fechar o porto de Eliá e promover a nacionalização do Canal de Suez. Por meio dessa última ação, o bloco capitalista acreditava que a União Soviética poderia consolidar um forte aliado político no Oriente Médio através dos egípcios. Reagindo imediatamente ao bloqueio e à nacionalização do canal, os israelenses, com apoio franco-britânico, declararam guerra ao Egito. E no dia 29 de outubro, os judeus organizaram uma violenta ação militar com invasão imediata à Península de Sinai. Paralelamente, grupos de paraquedistas franceses e britânicos realizaram a tomada do Porto Saar, região de entrada do Canal de Suez. Temendo uma reação mais extrema dos soviéticos, os Estados Unidos desaprovaram a realização desse conflito. Fortalecida, a União Soviética ameaçou as cidades de Londres e Paris com a promoção de uma ofensiva nuclear. Mediante tal configuração, os israelenses se viram obrigados a recuar suas tropas. Dessa forma, os soviéticos conquistaram uma zona de influência no mundo árabe. Em 1967, foi a vez de ser iniciada a Guerra dos 6 Dias.
Como consequência de ataques de Israel contra a Síria, esses ataques aconteceram sob a alegação de que a Síria abrigava guerrilheiros palestinos, que faziam parte da Fatah, um grupo vinculado à Organização pela Libertação da Palestina, o OLP. Neste conflito, as forças de Israel demonstraram ser muito superiores às das nações árabes, e em 6 dias de conflito, Israel conquistou uma série de novos territórios: Faixa de Gaza, Península do Sinai, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Colinas de Golã. Uma resolução da ONU emitida depois do conflito ordenou que Israel abandonasse esses territórios, o que só aconteceu parcialmente tempos depois. Anos depois, em 1973, um novo conflito se iniciou. Conhecido como Guerra do Yom Kippur, teve início quando as nações árabes deram início a um ataque surpresa contra Israel, visando recuperar os territórios tomados pelos israelenses no conflito de 1967. Essa guerra se encerrou de maneira indefinida, uma vez que nenhuma das forças conseguiu se sobrepor à outra. Por fim, as intifadas, que foram rebeliões populares realizadas pelos palestinos. Intifada é o termo utilizado para designar as revoltas que aconteceram entre palestinos e israelenses. A primeira intifada aconteceu em 1987 e a segunda no ano de 2000. Nesses levantes, a população se armou de paus e pedras e partiu para o confronto contra as tropas israelenses. Estima-se que cerca de 1.200 palestinos morreram na primeira intifada e cerca de 3.300 na segunda. Acordos de paz foram negociados entre as duas partes, com destaques para os acordos de Oslo, em que o primeiro-ministro israelense e o líder da OLP reuniram-se com Bill Clinton, presidente americano na época, para acordar a paz. Esse acordo fracassou porque no final da década de 90, o novo governo israelense, que era de extrema direita, se recusou a cumprir o que havia sido acordado. Os conflitos entre Israel e Palestina seguiram ao longo do século XXI, e sempre que há um atrito, Israel promove ataques na faixa de Gaza ou Cisjordânia. E por outro lado, um grupo de resistência palestino responde com mísseis ou convocando a população para resistir. Esse grupo é o Hamas, que é um ator importante nesse conflito. O Hamas é uma organização que é classificada como fundamentalista, em razão do seu viés religioso. Surgiu em 1987 e se transformou em um dos principais nomes da resistência palestina, ao lado do Fatah. O braço militar do Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel e outros países, como os Estados Unidos e as nações da União Europeia. Quando o Hamas surgiu, o estatuto desse grupo defendia a erradicação completa de Israel. Atualmente, entende-se que o Hamas aceita que o Estado da Palestina seja criado nos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Desde 2006, o Hamas entrou na política e passou a governar a faixa de Gaza, aumentando a rivalidade com o Fatah. A seção política de Hamas fez Israel impor um bloqueio econômico à faixa de Gaza. Nesse bloqueio, Israel proibiu a entrada em Gaza de tudo que poderia ser utilizado na produção de armas, permitindo a entrada apenas de itens básicos. Entretanto, denúncias frequentes acontecem de que mercadorias normais, como itens de limpeza e alimentos, são barrados pelas autoridades israelenses. Observadores internacionais apontam que o bloqueio contribuiu para aumentar a insegurança alimentar da população palestina. Todas as vezes que a frágil paz da região é quebrada, o Hamas responde lançando centenas de mísseis contra Israel. Entretanto, a maioria desses mísseis é interceptada pelo sistema antimíssil desenvolvido por Israel e conhecido como Iron Dome. O jornalista Mohamed Omer aponta que parte da população palestina não aprova os métodos do Hamas, mas ele afirma que, a cada ataque israelense contra a faixa de Gaza, o apoio do Hamas aumenta, uma vez que os ataques israelenses resultam na morte de centenas e às vezes milhares de civis, sendo muitos deles crianças. No final de 12 de julho de 2006, o mundo presenciou mais um conflito armado, desta vez entre o Líbano e Israel. Em uma ação desafiadora, o grupo xiita libanês provocou um ataque a Israel. No ataque, morreram 8 soldados e 2 foram presos. Esse ataque teve como pretexto testar Ehud Olmert, primeiro-ministro israelense, e ver como ele se comportaria em crises militares devido à sua inexperiência. Após o ataque, Israel tomou atitude ofensiva militar contra os libaneses, com uma ação destruidora. No dia seguinte aos ataques recebidos, Israel, temendo ser bombardeado, teve uma ação defensiva frente aos ataques libaneses. Os israelenses atacaram um aeroporto militar. Esse, estando destruído, não poderia mais receber aviões vindo de países que forneciam armamentos ao inimigo. Em resposta, os islâmicos lançaram mísseis em 2 cidades israelenses.
No dia 14, os libaneses lançaram 2 mísseis iraquianos C-802, que foram fornecidos pelo Irã. Esses mísseis atingiram embarcações de Israel e matou 4 oficiais. No dia 25 de julho, Israel lançou panfletos sobre o território do Líbano com proximidades às áreas do conflito, para que os civis se retirassem de suas casas. Logo após, Israel executou vários ataques simultâneos aéreos, navais e terrestres, com a intenção de desestruturar as forças do Líbano. Depois de passados 30 dias consecutivos de conflito armado entre os dois lados, no dia 11 de agosto, o Conselho de Segurança da ONU propôs alguns dias de discussão para encontrar uma solução e colocar um fim no conflito. Em forma de votação, 15 membros do Conselho de Segurança aprovaram a Resolução 1701, elaborada por americanos e franceses, e puseram fim aos ataques por parte do Líbano. Providenciaram a retirada das tropas de Israel do território libanês. Colocaram ao longo da fronteira do sul-Líbano um grupo de missão de paz da ONU e libertaram os soldados israelenses. Atualmente, o Estado de Israel é a nação consolidada e um dos melhores índices de qualidade de vida do Oriente Médio. Os palestinos, em contrapartida, não possuem Estado nacional e as condições de vida de sua população, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, têm piorado cada dia mais. Um dos grandes problemas enfrentados pela população palestina são os assentamentos israelenses, que têm sido construídos em território palestino. Estes assentamentos são vistos como uma estratégia de ocupação gradativa do território, uma vez que seu número tem aumentado com o passar dos anos. Outros grupos têm denunciado algumas práticas impostas à população palestina. A Human Rights Watch, entidade que observa a defesa dos direitos humanos no mundo, apontou em um relatório de 2021 que Israel beneficia a população israelense, enquanto discrimina abertamente a população palestina. O relatório ainda aponta que o governo israelense atua sistematicamente para perpetuar o controle demográfico, político e territorial da região, por meio das leis e do poder policial. Por fim, o relatório aponta que as condições de vida degradantes que são impostas aos palestinos em algumas regiões de Israel são tão severas que constituem crime contra a humanidade, por imposição de um regime de apartheid, isto é, um regime de segregação. Mohamed Amer afirma que um dos locais que mais sofrem é a faixa de Gaza, um estreito pedaço de terra no sul da Palestina habitado por cerca de 2 milhões de pessoas, fazendo desse local um dos mais densamente habitados do mundo. Ele aponta que a situação na faixa de Gaza é tão degradante que em 2015, 55% da população de Gaza sofria de depressão, 43% estavam desempregados, 40% viviam abaixo da linha da pobreza e 60% estavam em condições de insegurança alimentar. Passados mais de 7 décadas de conflito, muitos ainda defendem que a saída para essa guerra entre israelenses e palestinos seria a criação de 2 estados, um israelense e outro palestino. À medida que encerramos nossa exploração das guerras envolvendo Israel, é crucial refletirmos sobre as profundas implicações desse conflito ao longo da história. Essas batalhas moldaram o curso de nações, afetaram inúmeras vidas e continuarão a ser ponto de tensão na geopolítica global. No entanto, também é fundamental lembrar que, apesar do sofrimento e da devastação, muitos indivíduos e organizações trabalham incansavelmente pela paz e pelo entendimento mútuo da região. À medida que continuamos a procurar soluções para os desafios da nossa era, que possamos aprender com o passado e aspirar a um futuro de paz, estabilidade e coexistência pacífica. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo complexo cenário das guerras de Israel. Até o próximo vídeo.